Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva de volta à Normandia, mas vamos ver agora o lado negro do dia D. O mais longo dos dias, como foi chamado o dia D, ficou marcado por atos heróicos, grandes batalhas e ações que até hoje são estudadas e glorificadas. No entanto, o dia D ficou marcado por uma catástrofe junto à população civil da França, que foi duramente atingida pelos bombardeiros aliados durante a preparação e o desenvolvimento de toda a campanha na Normandia. Esta história, pouco comentada, nós vamos mergulhar a fundo agora. A Operação Overlord, que aconteceu em 6 de junho de 1944 na Normandia, foi a maior operação anfíbia já realizada na história. E foi uma longa operação indo muito além do dia D. Os bombardeios aéreos realizados antes e depois do dia D foram parte integrante da estratégia para reconquistar a Europa pelos aliados. Um aspecto, no entanto, ignorado após essa libertação e atribuído a um mal necessário, foi o bombardeio da população civil. Uma publicação recente do Ministério da Defesa da França, com um banco de dados sobre o assunto, revela a escala dessas operações, que ceifaram a vida de mais de 50 mil franceses. Quase 517 mil toneladas de bombas foram lançadas sobre a França pelos aliados entre 1939 e 1945. 80% deste volume ocorreu apenas no ano de 1944 e causaram a morte de mais de 40 mil pessoas. Nenhuma região foi poupada, mesmo que algumas, como o Norte e a Normandia, tenham sido mais afetadas. Essa tática mortal para os civis foi defendida até pelo general Eisenhower, ou principalmente por eles, o comandante em chefe das forças aliadas no dia D, que descreveu, em maio de 1944, o papel essencial atribuído à aviação na operação que estava sendo preparada. Ele disse: "O conceito de Overlord foi baseado na suposição de que nosso poder aéreo avassalador será usado para preparar o caminho para o ataque. Se suas ações forem limitadas, os perigos do fracasso do empreendimento aumentariam muito." Os alvos primários eram a destruição do sistema ferroviário francês, linhas de trem, pontes, pátios, mas também oficinas de reparação e o maquinário. E a precisão limitada nos bombardeios desses alvos levou a muitas vítimas civis. Na cidade de Marsella, por exemplo, em 27 de maio de 1944, 1.750 habitantes da cidade foram mortos ao redor da estação de trem. Outro alvo era a demolição de uma série de cidades normandas que eram sede de entroncamentos, encruzilhadas de transporte para os alemães, como Saint-Lô e Caen. E estes entroncamentos passaram a ser alvos também após o desembarque no dia D, e cidades como Lisieux foi destruída em cerca de 75% de suas casas. Durante a noite de 5 para 6 de junho de 1944, mais de 2.000 bombardeiros foram engajados no Canal da Mancha. Deveriam destruir as baterias costeiras e bombardear as praias para permitir que as tropas avançassem enquanto aproveitavam a proteção das crateras de bomba. Na praia de Omaha, os bombardeiros, com visibilidade prejudicada, erraram muitos de seus alvos. As tropas desembarcaram na frente de posições alemãs intactas e 90% da primeira onda de ataque foi neutralizada. A Normandia foi o coração da batalha. 87% das missões realizadas em 6 de junho em toda a Europa e no Mediterrâneo aconteceram na península de Cotentin e no Canal da Mancha. 19 mil toneladas de bombas foram lançadas em Caen, a Romanche, Argentan, Saint-Lô, Falaise e Port-en-Bessin. Isso corresponde a 13 toneladas de bombas por minuto. No dia seguinte, 7 de junho, os bombardeios recomeçaram em áreas maiores, especialmente no sul da Normandia, para cortar reforços e interromper as linhas de comunicação. Esses bombardeios tiveram sucesso limitado. Em Saint-Lô, por exemplo, permitiu o avanço em direção a Avranches. Já em Caen ou Le Havre, os efeitos foram muito limitados e a população civil sofreu as consequências. Os portos do Atlântico continuaram a ser atacados, como Saint-Malo,
Boulogne, Brest, Saint-Nazaire, Lorient e Royan. São cidades que foram 80% no mínimo devastadas. Brest recebeu 2.500 toneladas de bombas a partir de 11 de agosto e em setembro de 44 os bombardeios voltaram a se concentrar na Alemanha. Em nossa visita à Normandia, que fazemos todos os anos com um grupo para conhecer os locais onde os fatos ocorreram, e você pode participar na nossa próxima jornada, entre em contato para garantir o seu lugar. Nessa jornada nós descobrimos na cidade de Falaise um museu dedicado às vítimas desses bombardeios. Essa é a cidade francesa de Falaise, na região da Normandia. Aqui em Falaise tem um centro de documentação e um museu sobre o que aconteceu com os civis da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje nós vamos visitar o museu e mostrar para vocês todas as tristes memórias do bombardeio que a Normandia sofreu e das milhares de pessoas que morreram, bombardeios aliados. Vamos lá ao museu. Os franceses na Normandia viviam numa casa mais ou menos com isso, vida simples, e não esperavam jamais o que aconteceu depois. O bombardeio que veio necessário, causou uma destruição tamanha que a Normandia levou anos para se recuperar. Mas a família dos dezenas de milhares de mortos que foram decorrentes do bombardeio da Normandia pré-dia D jamais conseguiram recuperar da dor. Esse painel representa o bombardeio da Normandia nos ataques antes do desembarque do dia D. E dá para ter uma dimensão de quanta fúria os americanos despejaram sobre os franceses. Talvez um dos maiores dramas dos franceses durante a Segunda Guerra foi a questão dos refugiados, a migração interna. Por conta do avanço alemão muito rápido, milhões de franceses se deslocaram pelas estradas ou foram atingidos também nos combates, enfim. Essa seção aqui do Museu de Falaise aborda isso.
O bombardeio da Normandia até hoje gera muitas polêmicas. Por quê? Será que ele foi, em primeiro lugar, eficiente e, em segundo lugar, foi desnecessário atacar algumas destas cidades ou vilas, já que os objetivos iniciais não foram alcançados? Essa polêmica permanece até hoje. Quase 80 anos após estes eventos, a questão da eficácia desses bombardeios continua a surgir, em particular no que diz respeito à destruição das cidades da Normandia. O bombardeio dessas cidades é provavelmente um dos aspectos mais desnecessários da guerra. Os reforços alemães encontraram uma maneira de contornar o obstáculo rapidamente e as perdas de civis foram consideráveis. E quando os aliados chegaram a estas cidades, eles também sofreram a consequência dos ataques. Hoje, sabemos que o objetivo de desacelerar o avanço alemão em direção à linha de frente na Normandia não foi totalmente alcançado. E 40 mil normandos perderam a vida durante esses bombardeios. Um sacrifício que por muito tempo permaneceu um tabu. Isso pode ser comprovado por uma análise tática do que aconteceu naquela época. As tropas americanas que deixaram a praia de Omaha no dia 14 de junho precisaram de mais de um mês para cruzar os 30 quilômetros que a separavam de Saint-Lô, que foi alcançada em 19 de julho. Enquanto, segundo previsões dos aliados, a cidade deveria ser alcançada 9 dias depois do dia D, ou seja, 15 de junho. Os reforços alemães vindos do interior, em particular a 3ª Divisão de Paraquedistas vindos da Bretanha e a Divisão Blindada Panzerlehr vinda de Le Mans, tiveram de fato a possibilidade. Conseguiram se opor efetivamente ao avanço americano neste setor, sem que os escombros da cidade de Saint-Lô constituíssem um obstáculo à sua entrada naquela região. A destruição de Saint-Lô não impediu de forma alguma, nem mesmo atrasou, a chegada e a irrupção das forças alemãs perto da cabeça de ponte aliada. Relatórios alemães e depoimentos de oficiais após a guerra garantem que os escombros acumulados nos entroncamentos rodoviários não perturbaram significativamente o tráfego e o abastecimento da Wehrmacht. Pontes destruídas foram reconstruídas ou reparadas e já estavam sendo utilizadas pelas forças alemãs que tentavam o contra-ataque. E o pior é que os chefes dos bombardeiros na Grã-Bretanha sabiam disso antes da eclosão da Operação Overlord, porque estavam a par da análise dos resultados das operações aéreas realizadas em 1943 na Sicília ou na África. No entanto, milhares de civis ficaram presos entre as duas forças opostas. O alcance do bombardeio ainda pode ser medido nos depoimentos das pessoas que sobreviveram ou das pessoas que tiveram parentes atingidos em cidades como Caen. Vamos ouvir alguns desses depoimentos. Et puis alors, c'était effrayant. On entendait les obus partout. On nous avait dit de rester dans ce couloir parce que faudrait que vraiment une bombe tombe dessus, parce qu'autrement, tombe dessus pour que vraiment on soit écrasé. Mais le reste de la clinique, quand le bombardement a commencé, tout a disparu, le feu partout, des hurlements partout. C'était effrayant. Tout. D'ailleurs, elle n'existe plus, elle est rasée complètement. Et ma sœur, je ne l'ai jamais revue, ça fait 70 ans, je ne l'ai jamais revue, Thérèse. Alors, Caen a été bombardée de nombreuses fois depuis le 6 juin 1944 et la ville a été détruite à 75%. Alors ici, nous sommes dans un quartier qui a été victime du dernier bombardement, celui qui survient le 7 juillet 1944 et qui précède directement la libération de la ville par les troupes britanniques et canadiennes. Et donc vous pouvez voir, comme d'ailleurs partout dans le centre-ville de Caen, ces bâtiments qui datent tous des années 1950, c'est-à-dire de la reconstruction. Exception faite là-bas, vous apercevez encore quelques immeubles anciens, mais qui sont très peu nombreux maintenant dans Caen. Quand on regarde les témoignages écrits
en 1944, 1945, on voit assez clairement exprimer ces sentiments de colère. On trouve des phrases du genre « Ah, les salauds !» Bon. Mais ce sont des expressions qui ont complètement disparu par la suite. Parce que c'est politiquement incorrect de dire ça au fil des années, de dire ça ouvertement. Espero que você tenha gostado do vídeo e descoberto esse lado ainda obscuro do dia D, mas que faz parte dessa história. Não se esqueça de dar o like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar o seu comentário. É muito importante para nós a sua opinião. Até mais!